Olá, eu sou o Maia, sou diretor artístico da Companhia Cais do Porto. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos à oficina O Corpo em Cena. Essa oficina foi pensada com exercícios para o trabalho corporal do ator e da atriz, e são baseados nos estudos de dois grandes diretores e encenadores, o francês Jacques Lecoq e o russo Meyerhold. Aqui vocês vão aprender algumas técnicas que vão possibilitar um pouco a abertura de visão sobre o espaço e jogo cênico, ampliando o repertório pessoal e expressão de cada um. Dando início então à nossa oficina, apresentamos o ator e a atriz que vão nos ajudar. Stephanie Romera e José Guilherme. Nós iniciaremos então fazendo o alongamento para preparar o nosso corpo para os movimentos. Nós começaremos pelos membros inferiores, perna, fazendo um movimento rotacional do pé. O intuito aqui é valorizar o movimento e dar toda a volta mesmo. A gente faz para dentro e depois para fora, aquecendo o nosso tornozelo. Depois de girar, nós faremos então um movimento para cima e para baixo. E depois para o lado e para o outro. Com muito cuidado, depositamos a perna, transferimos o peso e seguimos para o outro lado. A mesma coisa. Seguindo na mesma linha então das articulações, passaremos então para os ombros. Importantes também no processo de construção dos movimentos, principalmente do Lecoq. Rotacionamos o braço para dentro e depois invertemos o sentido, rotacionando para fora. Lembrando sempre de não erguer o ombro e ampliar bastante o movimento. A outra mão, apoiada, funciona como um lembrete para não subir o ombro. Passamos então para o outro lado e repetimos o movimento, para dentro e depois para fora. Seguimos agora para a parte superior, pescoço e cabeça. Giramos dando toda a volta, lembrando que toda vez que nossa cabeça alcançar o ponto mais para trás, devemos abrir a boca para não machucar a nossa laringe. Faça a volta completa, com muito cuidado e delicadeza para não tensionar o pescoço, lembrando que os braços devem estar soltos. E depois para o outro lado. Feito para os dois lados, iniciaremos agora o movimento de levantar os ombros e soltar, trabalhando todo o relaxamento da musculatura das costas e do peitoral. O objetivo é tensionar o máximo para cima e liberar. Pode soltar o peso. Passamos então para o movimento de rotação dos ombros para trás, lembrando sempre de valorizar o movimento e depois para frente. É importante sempre trabalhar nas duas direções.
Seguimos então para o trabalho de soltura dos braços, mãos e dedos. Faremos assim: para baixo, para frente, para o lado, para baixo, para frente, para o lado, soltando todo o peso. Você pode repetir esse movimento 15 vezes. Depois, trocamos e invertemos o movimento da frente para trás. Então faremos assim: para baixo, para trás, para o lado, para baixo, para trás, para o lado. Faça mais 15 vezes. Dessa maneira, esperamos que o seu corpo esteja começando a se soltar. Agora é hora de começar a soltar o quadril. Fazemos um movimento de gangorra para um lado e para o outro, soltando bem os braços, girando o quadril. É importante manter a base firme no chão. Todo o estudo do Lecoq está praticamente baseado em um princípio: manter a base firme, presente. Portanto, é importante trabalharmos os pés e pernas com o objetivo de tonificar. É muito importante termos tônus para manter todas as posturas. A base é essencial. Nesse movimento, colocamos o pé para trás e seguramos com a mão. O quadril aponta para frente e para baixo. Nosso corpo deve estar todo alinhado. Os braços precisam estar vivos, os cotovelos voltados para fora. Importante sempre se desfazer dos movimentos com muita calma e tranquilidade, assim como iniciá-los. Lembrando que o joelho deve apontar para o chão, ser um vetor da perna. Os ombros devem estar relaxados e o peito aberto. Delicadamente, então, repousamos os pés no chão. Seguindo no trabalho de tonificar, vamos agora ampliar o nosso peito. Levamos um dos braços para trás da cabeça e com a outra mão apoiamos o nosso cotovelo. Lembrando sempre de manter o quadril para frente. As coxas estão girando para fora. E agora o outro braço vai para trás do tronco, fazendo oposição. O objetivo é tocar a outra mão lá atrás. Faça uma correção para que a atriz se atente em deixar o seu abdômen contraído. Isso vai fazer com que você não deposite os pesos nos ombros ou demasiadamente nas pernas. O ombro deve estar bem aberto. Você vai transferindo o movimento, abrindo as mãos como se você estivesse deixando o dia mais solar. E novamente, encaixe uma mão com a outra. Atente-se sempre para abrir o ombro e encaixar o quadril. Agora que abrimos bem o peito, é hora de abrir também as costas, trabalhando as omoplatas. Então, levando um braço para o lado, apoiamos com a outra mão o nosso cotovelo. Eu acabo de fazer uma correção no ator Zé Guilherme para que ele mantenha os ombros para baixo, relaxados. É muito importante não tensionar os membros nessa hora. O objetivo é alongar, relaxar.
Invertemos o lado. Se você estiver sentindo uma tensão no pescoço, você pode, por exemplo, flexionar um pouquinho os joelhos. Isso vai dar uma sensação de relaxamento. Iniciando já no processo de construção da postura que vai formar a base de todos os exercícios do Lecoq, encaixamos bem os ombros, apontamos o quadril para frente e as coxas estão girando para fora. Erguemos bem os braços, descemos o ombro e levamos em direção à frente, tentando formar um ângulo de 90 graus com o corpo. Depois então abandonamos, passamos as mãos para trás e fazemos o movimento contrário, subindo. Descemos os braços e reiniciamos o movimento, levando os braços para cima, depois os braços e corpo para frente, formamos o ângulo de 90 graus, abandonamos vagarosamente o peso, levando os braços para trás, depois trazendo para frente, fazendo todo o movimento de volta até chegar lá em cima, quando descemos devagar os braços. Você pode repetir esse movimento por 5 ou 7 vezes, lembrando de sempre manter as coxas girando para fora e os ombros encaixados. Passamos agora para um alongamento de chão. Precisamos alongar bem as coxas, para que nossa base esteja firme, presente, viva. Com o auxílio de uma almofada ou mesmo um tapetinho desses de yoga, você vai apoiar um dos joelhos no chão e o pé na parede. O outro pé forma um ângulo de 90 graus com o chão. Você apoia as mãos no joelho e lembre-se, os cotovelos estão sempre voltados para fora. Assim, você deixa o seu peito bem aberto. Nesse exercício, para que você alongue muito bem as coxas, o teu peito deve ir para trás. Fique nessa posição de 15 a 30 segundos. Apoiando as mãos no chão, nós vamos inverter o lado. Então, trocamos o joelho, apoiamos o pé na parede, o outro forma um ângulo de 90 graus, mãos no joelho, cotovelos para fora, o quadril sempre apontando para baixo, levamos o corpo para trás, abrindo as coxas. Podemos então liberar a almofada ou tapetinho, com as costas apoiadas no chão e o quadril encostando na parede, erguemos as pernas. Os nossos calcanhares estão unidos. As mãos estão bem presentificadas no chão. Os pés puxam em direção ao peito. E a cabeça se ergue com o vetor do topo da cabeça para trás. O nosso cuidado deve ser no sentido de não tensionar o pescoço. Você pode permanecer nessa posição por uns 15 segundos e repetir este procedimento por umas 7 vezes. Não podemos nos esquecer das virilhas, que também devem estar vivas e vão trabalhar bastante nas aberturas de perna, porque a base da maioria dos movimentos do Lecoq são o plié, aquele mesmo exercício do balé. Então, com as pernas ainda apoiadas na parede, abra bem as pernas, não abandone o peso e erga a cabeça como no exercício anterior. Depois, fechamos as pernas bem devagar, controlando a nossa força e tônus.
E então apoiamos os calcanhares, os dedos e trazemos os calcanhares em direção ao quadril. Você pode apoiar as mãos no chão, bem vivas, ou mesmo nos joelhos. E repita o processo de erguer a cabeça. Abra bastante este quadril, essa virilha e coxas. Você vai precisar deles. Nós daremos início então à nossa postura inicial. É com ela que iniciaremos todos os exercícios. Os ombros estão encaixados, os cotovelos para fora, as coxas estão girando para fora também, o abdômen contraído e os braços vivos. Eu estou explicando para a atriz que deve existir um espaço entre os braços, uma passagem de ar. Isso faz com que você amplie os seus movimentos, se torne grande, presente em cena. Os pés devem estar com as bordas externas bem agarradas no chão e a parte interna forma um arco. Isso faz com que você esteja bem firme. Seguimos então para as aberturas. No primeiro ponto, faríamos uma abertura diagonal, o famoso 10 para as 2. Os calcanhares estão unidos. No segundo ponto, mantemos os pés retos para frente. Eu estou explicando que a nossa referência é o nosso quadril. Não podemos abrir o calcanhar para além desse limite. E no terceiro ponto, voltamos a abrir na diagonal. Eu explico para a atriz que deve haver um vetor do joelho com os pés. Então ela flexiona o joelho girando a coxa para fora. Assim temos a nossa primeira postura. Lembrando que os braços estão vivos, os joelhos estão acompanhando o movimento das coxas que giram para fora e os pés estão bem agarrados no chão. Faremos agora de lado para que vocês percebam melhor os movimentos. Encaixe dos ombros, o quadril que aponta para frente, a contração do abdômen, as coxas girando para fora e os pés bem presentes, o olhar no horizonte. Então faremos a primeira abertura lateral, a segunda abertura, direcionamos os pés para frente, e a terceira também lateral. E o movimento de descida do plié, coxas girando para fora que puxam as pernas para baixo. Muito bem, após o alongamento, seguimos então para os exercícios, já tendo em mente aquela postura inicial. Observe bem que para esse exercício estou dividindo o nosso corpo em 3 partes: a cabeça, o tronco e as pernas. A cabeça dá a direção do olhar, o tronco, o nosso interesse, e as pernas, peso e contrapeso. Observe de novo delicadamente. A cabeça, mais especificamente o nariz, aponta para onde você quer ir, o tronco se direciona, e as pernas fazem um movimento de peso e contrapeso. Agora uma dica: perceba que eu não estico os joelhos para fazer a transferência de peso, mas sim mantenho o meu quadril alinhado com a minha base o tempo todo. As coxas giram para fora e é essa força motora que irá guiar o nosso movimento. Então, vamos praticar um pouco? Para praticar esse exercício em casa, você tem que ter em mente 3 coisas para que você possa se direcionar bem: a cabeça, o tronco e o peso. Então, cabeça, tronco e peso. Perceba que cada um gira no seu tempo: cabeça, tronco e peso. Faça esse movimento devagar, tendo atenção à base, repetindo cabeça, tronco e peso. Lembrando que as coxas estão sempre girando para fora. Assim. Cabeça, tronco, peso. Cabeça,
tronco, peso. Novamente chamo a atenção para o que não devemos fazer. Olhe bem. Nós não devemos, ao transferir o peso, esticar os joelhos erguendo o quadril, mas sim manter a mesma linha da base que criamos desde o início. Olha só. As coxas giram para fora e é este movimento que empurra o meu quadril para a lateral. Cabeça, tronco e peso. Cabeça, tronco e peso. Cabeça, tronco e peso. E quando você quiser descansar, volte a cabeça, o tronco e o peso para o centro. O próprio Merhold dizia que quando o nariz trabalha, todo o corpo trabalha. E neste exercício, o mais importante é o ponto fixo. Nesse vídeo eu estou explicando para a atriz Stephanie Romera que quando direcionamos o olhar em cena, devemos direcionar a ponta do nariz. Para esse exercício você pode usar um bastão ou um cabo de vassoura. Bom, eu estou explicando para ela como nós vamos construir um objeto na nossa frente imaginário. Com a ajuda do bastão, nós daremos a dimensão deste objeto. Com as mãos fechadas, em um círculo em que a ponta do dedo indicador toque a ponta do polegar, você vai dar a dimensão de um material cilíndrico. Para que você possa dar o tamanho deste material, é importante que as mãos sejam postas no meio. Uma está com a palma voltada para cima e a outra com a palma voltada para baixo. Esse detalhe é importante para que a gente possa girar o material no ar. Você vai entender melhor. Então coloque as mãos no centro e apenas afaste uma da outra, na mesma linha. Perceba agora sem o objeto de apoio. Mãos no centro. Segundo movimento, dar a extensão do objeto. É muito importante que a gente fique com os cotovelos para fora. Isso vai fazer a gente ganhar espaço. Então eu peço para que ela se prepare e coloque o olhar no horizonte. Ela dá o ponto para onde ela vai criar o objeto, esse é o ponto fixo. E simplesmente afasta as mãos. Eu faço uma correção dos ombros para que eles estejam relaxados e os cotovelos para fora. Explico para ela que o movimento deve ser do punho e não do ombro. Mais uma vez, temos que nos atentar para a dimensão desse círculo. Ele nunca pode estar fechado demais ou aberto demais. Lembrando, ponta do dedo indicador com o polegar. Percebam que ela corrige ali o cotovelo. Perfeito. Agora nós vamos começar a desconstruir e construir o objeto, dando sempre o ponto fixo com o olhar. Então eu olho para uma mão, vou soltar, soltei. Vou pegar, peguei. Vou soltar, soltei. Vou pegar, peguei e giro o bastão. A mão que está voltada para cima sempre puxa o bastão para cima. Vou soltar, soltei, percorre o objeto. Vou pegar, peguei. Com a outra mão, vou soltar, soltei. Vou pegar, peguei e giro. Observe no detalhe, ponto fixo com o olhar, estico o objeto. Vou soltar, soltei. Veja que eu inverti a mão. Vou pegar, peguei. Pontas dos dedos unidas. Vou soltar, soltei, vou pegar, invertendo a mão, peguei, giro o bastão. Vamos conferir então esta aplicação sem o uso do bastão.
Percebam na segunda mão como a atriz comete um erro comum, que é o de não inverter a posição da mão. Vou soltar, soltei, eu inverto a mão. Perceba aí que ela não inverte a mão, eu vou fazer a correção. Então, vou soltar, soltei, inverto, vou pegar, peguei. E então, a mão que está com a palma para cima puxa o bastão. Para o próximo exercício, nós vamos precisar então de algumas coisas que já aprendemos. A primeira delas é a postura. A outra, a divisão entre olhar, tronco, peso e contrapeso. Utilizaremos também o vou pegar, peguei e o giro do bastão. Observe um pouco o exercício. Vamos aprender então como se faz? Então, para compreender melhor a técnica, você pode se utilizar novamente do bastão. Lembrando sempre de iniciar naquela postura que aprendemos, fazendo os 3 movimentos, descendo e ajeitando a base. O abdômen contraído, as coxas girando para fora. Então veja bem, com o auxílio do bastão, você olha, se interessa, girando o tronco, e vai até o objeto, peso e contrapeso. Vou pegar, peguei. Imagine que este bastão está apoiado numa mesa. Você vai retirá-lo da mesa, dar a volta e batê-lo novamente girando o seu punho. Vai ficar mais claro em breve. Dou toda a volta com o bastão e bato, girando o meu punho, lembrando dos cotovelos estarem sempre para fora. Então eu olho para o outro lado, giro o meu tronco em sinal de interesse, transfiro o meu peso e enquanto transfiro o meu peso, giro o meu punho novamente. Perceba no detalhe, enquanto eu transfiro o peso, giro o punho. Vamos fazer de novo um pouco mais devagar. Eu olho com o tronco, aquele movimento que a gente aprendeu. Eu me interesso, fazendo a transferência de peso. Eu vou até o próximo bastão. Girando o meu punho, eu olho, vou soltar, soltei. Imaginando que há outro bastão do outro lado, eu vou pegar, peguei. E então é a hora de bater o bastão, girando o punho com os cotovelos para fora. Vamos testar agora sem o bastão. Perceba. Primeiro, eu olho com o tronco, demonstro o meu interesse, faço transferência de peso girando o punho. Então, olho de volta para o bastão que seguro, vou soltar, soltei. Volto meu olhar para o bastão novo que vou pegar. Vou pegar, peguei. E então, bato o bastão na mesa. Esse ciclo se repete. Vamos juntos? De novo, eu olho, eu me interesso, eu vou em direção ao bastão, girando o meu punho. Volto meu olhar para o bastão que estava segurando. Eu vou soltar, soltei. E retomo a base. Vamos fazer juntos e devagar desde o começo. Então, primeiro prepara a postura encaixando os ombros, o quadril, fazendo as aberturas e ajeitando a base. Então, o primeiro movimento de cabeça. Escolhe um lado. Eu olho como se eu estivesse vendo um bastão. Eu me interesso com o tronco e com o peso e contrapeso eu vou em direção ao bastão. Eu vou pegar,
peguei. Chegou o momento de fazer a volta e bater o bastão na mesa, girando o punho, com o cotovelo para fora. Agora sim, me volto para o outro lado, demonstro interesse, vou girando o punho. Volto o meu olhar para o bastão que estou segurando. Eu vou soltar, soltei. Olho para onde eu quero pegar. Vou pegar, peguei. Novamente o movimento de bater o bastão. Eu olho, eu me interesso, eu vou, girando o punho. Eu olho novamente, eu vou soltar, soltei. Faça junto comigo. Para compreendermos melhor a mecânica do próximo exercício, teremos que aprender um conceito criado pelo diretor Meyerhold. Consiste em realizar uma ação contrária antes da ação que você quer realmente realizar. Portanto, se você vai para frente, antes você deve dar um impulso para trás. Observe a atriz. Esse conceito se chama Otikase. Perceba, se eu quero ir para frente, eu dou um pequeno impulso para trás. Se eu pretendo ir para cima, eu antes olho e realizo uma ação para baixo. Se o meu intuito, no entanto, é ir para baixo, antes eu olho e dou um impulso para cima. Observe o exercício do muro com calma e veja se você consegue perceber todos esses movimentos. Perceba que se eu quero realizar o movimento de subir, antes eu faço um Otikase para baixo, nesse caso 2 vezes para mostrar para você. Repare novamente, 1, 2 e subir. Para realizar o movimento de subida no muro, continuo realizando o Otikase para baixo e mantendo as minhas mãos firmes, um ponto fixo criando a base do muro. Realizo 3 subidas. Puxo o meu pé e coloco na mesma direção das mãos. Inverto a mão e subo no muro. O desequilíbrio é que vai mostrar que eu estou lá em cima. Subo para descer e inverto meu olhar para cima. Vamos fazer novamente. Dando ponto fixo com as mãos, desço para subir. Novamente, desço para subir e sempre empurrando as mãos para baixo. Desço para subir. Levo meu pé, inverto a mão e subo com impulso. Desequilíbrio para trás e para frente, usando os braços. Preparo para o salto, olho para cima. Perceba que para dar a intenção de que vou saltar, antes eu levo todo o meu corpo para cima. Veja bem. Agora faça junto comigo. Para baixo, para cima. Dê o ponto fixo com a mão. Para baixo e puxa. Para baixo, empurra. Para baixo, empurra. Levanta o pé e inverte a mão. Sobe no muro, dá o desequilíbrio. Para cima e para baixo. Prontinho. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, acompanhe a Companhia Cais do Porto através do nosso site, ciacaisdoporto.com, ou pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um grande abraço!